Salve galera do canal Bancada Bicolor, é o seguinte galera, nesse vídeo eu vou trazer para vocês a imprensa paranaense e dá para ver que eles estão muito preocupados para enfrentar o Paysandu neste domingo. O Paysandu que vai enfrentar o time do Atlético Paranaense na Arena da Baixada e a imprensa paranaense galera tá muito preocupada para enfrentar o time do Paysandu, porque é o seguinte, o Atlético Paranaense está a 5 pontos do G4 e 5 pontos da zona do rebaixamento. Se o Paysandu vencer o time do Atlético Paranaense, o Paysandu vai ficar apenas 2 pontos atrás do time do Atlético Paranaense. Então é uma decisão para eles esse jogo contra o time do Paysandu. Mas antes de trazer a imprensa aqui no canal, galera, eu peço para você deixar já aquele like. O like é muito importante, galera, para o YouTube entregar o nosso vídeo para mais torcedores do Paysandu. Se você está aqui pela primeira vez, já deixa o like e se inscreva no canal. Vamos ajudar o nosso canal aqui, Bancada Bicolor, beleza? Então, galera, antes disso, eu quero deixar esse recadinho para você da TV Digital. Se você ainda não tem a TV Digital na sua casa, então não perca tempo, assim agora mesmo, por apenas R$ 24,90 por mês. Você vai assistir Série A, Série B, Série C, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e muito mais, além de passar filmes, séries, desenhos e muito mais, beleza? Bom, também, galera, tem esse recadinho aqui da Shopee, né? Se você está procurando alguns produtos do Paysandu e você não acha em lugar nenhum, então vem para a Shopee. Eu vou deixar o link na descrição. Ó, você pode comprar esses escudos, tá? Que tem aqui no meu cenário. Você pode comprar entrando no link da descrição do vídeo. Beleza, galera? Então vamos lá, galera. É o seguinte, isso é muita enrolação. Vamos falar aqui da imprensa paranaense que estão muito preocupados para enfrentar o time do Paysandu, tá? Então vamos ver a opinião do jornalista lá de Curitiba, Jovem Pan do Paraná. Então vamos lá, galera, vamos lá. Eu acho que tem que abrir o segundo turno justamente com uma postura diferente. Vai encarar um adversário que vem numa fase boa, né? Embora o Paysandu empate muitos jogos, né? Vem de vários empates ali, venceu o Curitiba. É que não perde, né? Surpreendentemente, mas não perde. São oito jogos, eu acho, do sem Claudinei perder. e os 8 com o Claudinei, né? Então, isso claro que impõe um respeito, né? Ao adversário que tá se recuperando, se reconstruindo para fugir do rebaixamento. Agora o Atlético quer brigar pelo acesso. Então tem que jogar justamente com essa mentalidade, né? De time que quer subir. Os empates, até que o Paysandu arrancou, né? Chegou a ser lanterna lá com 4 pontinhos, né? O Claudinei, ele dá uma subida. Ele chegou até a sair já da zona de rebaixamento, mas voltou por causa dos empates também, né? Ele não tá perdendo, mas daí os empates não faziam ele embalar. Até porque o Atlético também deu uma guinada pra cima, né? O Volta Redonda ganhou 2 jogos importantes, contra o Atlético e contra a Vila Nova, então... Mas é um jogo difícil, cara, até pelo jogo que o Paysandu fez aqui contra o Coxa, os outros jogos que o Paysandu tem feito, né? Ele tá vendendo caro os jogos, né? Inclusive não perde. E os empates é um time que busca, assim, né? Sai atrás, não desiste do jogo. Diferente do Atlético, né? Que sente muito gol. É um time que, assim, o Atlético pode fazer 1-0 já no comecinho, no primeiro tempo, você pensa, vai caminhar pra vitória. E o Paysandu, ele busca, né? O próprio Coxa saiu na frente, já empatou, tudo bem ali. Teve a questão do Felipe Machado, mas fazer 5 gols no Coxa, no Coxa, sim. Quem que faz? Né? Então é um time perigoso, vai ser um jogo perigoso. Antes foi no Belfort Duarte, né? Então é um jogo bem complicado pro Atlético. Jogo que traz muita pressão pro Atlético, justamente por ter poupado na Copa do Brasil. Aí veio até um resultado ok na Copa do Brasil, porque você chega vivo em tese, né, pro jogo da volta, mas em resultado você chega vivo. Então tem essa pressão, porque, cara, o Paysandu em casa, por mais que o Paysandu esteja uma crescente, não perde faz muito tempo, cara, o Atlético tem que ganhar, e o Atlético não ganha em casa, né? E vai ter que fazer nesse segundo turno uma campanha de líder para subir. Eu acho que isso também impõe uma pressão, mas eu acho que o time tem que pensar ali exatamente jogo a jogo, né? Naquilo que precisa fazer no momento e se ver dentro dessa briga pelo acesso. É claro que ainda, matematicamente, se a gente olhar em posição, o Atlético está distante, né? É o 11º colocado. A pontuação pro G4 é de 5 pontos, não é tão grande assim, só que é muita gente para brigar por uma vaga. Porque o Novo Horizontino, por exemplo, tem 34, já são 9 pontos, né? Então, acho que você está mirando justamente essa entrada na zona de acesso. E aí, o problema é bem importante a gente ressaltar também que, tudo bem, a gente não olha para o Atlético como um time que tem uma possibilidade de ser rebaixado.
Eu não vejo isso. Eu acho impossível o Atlético ser rebaixado. Só que se o Paysandu vence o Atlético, ele fica a 2 pontos do Atlético só. Né? E hoje, a distância é igual, né? De 5 pontos pro G4 é a mesma distância de 5 pontos para a zona de rebaixamento. Eu acho que já é a segunda ou terceira vez que está acontecendo na Série B. Do Atlético ficar com a mesma distância pro G4 do que pra zona de rebaixamento. Daí ganha normalmente quando chega nesse ponto, mas daí dá umas 2 rodadas, volta, fica aí E é engraçado porque assim, a distância pro terceiro colocado é maior do que a distância para o Lanterna. Porque tanto o Paysandu quanto o próprio Atlético, né, que vem aí de bons resultados, né, sem perder, uma invencibilidade de 5 jogos, os times eles vão se ajeitando para o segundo turno. Então, eles têm um aproveitamento melhor. E eu acho que o Atlético tem que dar essa resposta, porque está fazendo investimentos, está trazendo jogadores. É claro que ainda tem carências ali, mas eu acho que tem que, por exemplo, né, jogadores que estão sendo aproveitados como viveiros, né? Eu acho que mostrou ali uma boa capacidade, o Mendonça mesmo, talvez até jogando mais pelo corredor, esse jogador que dá essa amplitude, essa velocidade. Eu acho que tem que provar isso na prática, conseguindo resultados em casa. Eu acho que o mais importante o Atlético conseguir retornar com essa confiança para jogar em casa, para tentar trazer o torcedor ao seu lado. Né? E assim, o torcedor hoje ele já vai pro estádio extremamente desconfiado no geral. Já pensando que vai sofrer. Exatamente, ele já sabe do sofrimento. Por quê? Porque o Atlético leva gol em todos os jogos possíveis. E esse é um problema muito grande que o Atlético tem. E o Paysandu é um time que tem uma defesa mais estável nos últimos jogos. Falando sobre o Paysandu, tem um desfalque certo. O desfalque que vai ter aqui do atacante Marlon, que está fora da partida por ter recebido o 3º cartão amarelo diante do Atlético. Por outro lado, o Paysandu conta com 2 retornos importantes no setor defensivo. Primeiro é na zaga, que volta o Joaquim Novilho, que havia sido expulso no duelo contra o Amazonas. E contra o Atlético, a defesa teve Maurício Antônio e Heverson. E quem volta ao time também diante do Atlético é o meia Leandro Vilela, que tem aí... cumpriu pela 3ª vez a suspensão. Ele bate. Tem histórico de suspensões. Nessa série pênalti, o volante volta, então. Igual do Jean Paraná, que tá lá no Novo Horizontino, né? O Jean. Esse você gosta também. Era cara, nas apostas, amarelinho pra ele era quase certo. Todo jogo bate alguém. Mas esse jogo de domingo, o Atlético ainda vai entrar mais pressionado dependendo dos resultados, né? Porque, pra mim, a final do Atlético é domingo. Porque se o Atlético consegue uma vitória e entrar bem na partida, né, convencendo e se convencendo que tem condições de fazer um segundo turno bem melhor, né, com mais capacidade de competir realmente, ele pode conseguir uma sequência positiva e olhar para sua casa como um lugar em que vai entrar para ganhar todos os jogos. É claro que não vai ganhar tudo, mas tem que entrar com essa mentalidade, porque a pontuação ela é muito alta. Vai precisar realmente ter uma régua muito lá em cima. E ele tem que se colocar nessa briga. Agora, se o Atlético perde pro Paysandu e se aproxima da zona de rebaixamento, por mais que não seja ali a briga dele, olhar pro G4 começa a ser algo inacessível. Né? Por mais que a gente esteja falando ali de 3 pontos apenas, mas justamente porque essa concorrência no miolo da tabela é muito grande. É isso, galera. Tá aí a opinião da imprensa lá do Paraná, que estão muito preocupados para o jogo contra o Paysandu. O Paysandu que vem de 8 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, 4 vitórias e 4 empates. Então isso coloca respeito nos adversários, cara. Então é muito importante. O Paysandu onde chega, os adversários têm que temer mesmo. Tem que temer, mesmo jogando em casa, você vê que estão muito preocupados para esse jogo contra o Paysandu. Se o Paysandu vencer, encosta no time do Atlético Paranaense e dependendo de outro resultado, o Paysandu sai da zona do rebaixamento nessa rodada. Então é um jogo importante para eles e mais importante também para a gente, porque o segundo turno já começou e a gente não pode negociar resultado no segundo turno. Cada rodada é uma decisão para o time do Paysandu. Enquanto mais rápido o Paysandu sair dessa zona maldita, é melhor para o time do Paysandu. A gente não pode esperar para reagir só no final do campeonato, que é muito arriscado. Então, hoje em dia, não dá
para negociar resultado e não temer nenhum adversário nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Beleza, galera? Então, galera, deixa sua opinião aqui nos comentários sobre a imprensa do Paraná. E também eu quero saber o placar do jogo. Qual será o placar do jogo contra a equipe do Atlético Paranaense? Você está confiante? Você não está? Deixe também aqui nos comentários. Beleza, galera? Então, galera, é o seguinte. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e acompanhe tudo o que acontece nos bastidores do maior do Norte e Centro-Oeste do Brasil. Eu particularmente estou muito confiante para esse jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Beleza, galera? Então, muito obrigado, deixa o like e se inscreva no canal. Beleza? Então, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.